Você que curte o assunto de estabilidade de taludes, você já parou para se perguntar por que um talude rompe? Quais são as causas da desestabilização de um talude? É isso que eu quero abordar com você nesse vídeo. Vem comigo! Inicialmente, eu não poderia deixar de te indicar alguns livros-texto para estudar sobre estabilidade de talude, sobre contenções, e eu deixo 4 principais que, a meu ver, são de grande valia nos estudos aí de estabilidade de taludes. O primeiro deles é esse Estabilidade de Taludes, da Denise Gescovitch, já está na 2ª edição com exercícios resolvidos. Um outro livro, Estabilidade de Taludes Naturais e de Escavação, do Guido Guidutini e Carlos Niebli. E um terceiro, de Estabilidade de Taludes e Exercícios Propostos, do Alberto Pio Fiore. E um quarto livro, uma quarta recomendação, seria esse Contenções, Teoria e Aplicações em Obras, da Denise Gescovitch, Bernadette e Robson Saramago. Joia, fica aí as principais recomendações para você dar continuidade aos seus estudos aí de geotecnia ou mecânica dos solos, né? Mecânica dos solos 2, geralmente é a disciplina onde nós vemos esse contexto de estabilidade de taludes, disciplina de obras de terra, porventura. Bom, então vamos lá. Para nós falarmos em estabilidade de taludes, nós precisamos conceituar o que vem a ser um talude. A Denise Gescovitch, na sua obra de 2012, menciona ou apresenta a seguinte definição: talude é qualquer superfície inclinada de um maciço de solo ou rocha. Então nós estamos vendo aqui um talude, uma superfície inclinada de um maciço que possui uma crista ou topo, e também possui um pé, o chamado pé do talude. Então nós temos aqui uma inclinação I, por exemplo, né, a inclinação desse talude. Para analisar a estabilidade de um talude, nós vamos observar a possibilidade de uma massa escorregar, uma massa deslizar. Então vai se deslizar sobre uma superfície de ruptura, formando uma massa escorregada. Esse talude pode ser natural, como uma encosta, ou pode ser construído pelo homem, como um aterro ou um corte. Ok? Então está aqui os principais elementos de um talude. Agora, como nós estamos falando em estabilidade, quais seriam as causas da desestabilização de um talude? Uma vez me perguntaram em aula: professor, por que uma barragem rompe? Então a resposta mais rápida é porque essa barragem está sujeita a fenômenos que vão levá-la à sua desestabilização. E aí sim, essa desestabilização pode acontecer por que tipos de processo? Aqui nós temos uma lista deles, a começar de redução dos padrões de resistência do solo ou rocha. Essa redução pode acontecer, por exemplo, por intemperismo químico ou físico. Uma rocha que é transformada em solo, ela tem seus padrões de resistência reduzidos. Rocha tem padrões de resistência superiores ao de um solo. Depois, mudança na geometria do talude. Vamos supor que nós temos um talude aqui abatido com uma certa inclinação. Se nós fizermos um corte nesse talude aqui, ó, e essa passar a ser a sua face, nós vamos ter uma inclinação agora maior, quase 90 graus aqui, e esse talude estará sujeito, portanto, a uma desestabilização maior. Cortes no pé, aterros no topo, construção de um aterro aqui no topo vai gerar uma massa, vai gerar um bulbo de tensões aqui sobre a região do maciço. Mudanças naturais de inclinação da encosta, por exemplo, por erosão. Vibrações, como terremotos, explosões, também podem desestabilizar um talude. Elevação do nível piezométrico da encosta. Aconteceu uma chuva de uma semana e o nível d'água foi elevado dentro desse talude aqui, ó. O que passa a existir dentro desse maciço? Passa a existir poropressão. Aumentando-se, portanto, a poropressão, a tensão efetiva é reduzida, reduzindo-se, portanto, a resistência ao cisalhamento desse solo. Quinta causa
rebaixamento rápido do nível d'água. Exemplo é aí em barragens, né? Barragens são maciços construídos, pelo menos na grande maioria das vezes, ou que os projetistas gostariam que fosse sempre, de argila, e a argila tem um baixo coeficiente de permeabilidade. Então, ela vai ter uma certa dificuldade para saturar e, da mesma forma, uma dificuldade para se esvaziar de água, para os seus poros deixarem de ter água preenchendo esses vazios, portanto. E um rebaixamento rápido, vamos imaginar que nós temos aqui uma barragem de argila e aqui um reservatório. Da noite para o dia, esse reservatório é esvaziado e o nível d'água cai aqui para baixo, próximo do nível do terreno. Esse maciço que ora estava saturado por conta da freática inicial, do nível d'água inicial, ele não vai ficar estanque da noite para o dia como o reservatório ficou, mas ainda vai existir um gradiente de poropressão entre o maciço com a pressão externa, com o lado externo. E isso pode causar uma desestabilização desse maciço. Ok? Entre outras causas aí que nós poderíamos citar, essas seriam as principais.